Senhor, meus amados irmãos, servos e servas do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui para mais um estudo, uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Mateus e nós estamos aqui novamente nesse trimestre que está começando. Creio que será uma bênção, uma lição muito abençoada por Deus. Veio numa hora certa que nós estamos precisando, né? Precisamos realmente estudar esse tema, um tema que tem impactado gerações e a nossa geração não é diferente. Precisa ser impactada pelo poder do Espírito Santo, certo? Então nós estamos aqui para essa pré-aula, tá certo? E nós vamos meditar nesta lição todo esse trimestre, lição abençoada. Essa é a nova lição, tá? Se você não tem essa lição, você pode adquirir essa lição, né? E o tema desta lição é a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento produzido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Lição pela editora Betel, muito boa, você pode adquirir pelo site, se você não é do Ministério de Madureira, mas você pode adquirir pelo site da editora Betel. Ou você pode procurar uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, mais próximo que você tiver, pedir as informações aí que o superintendente local com certeza vai ter o prazer de lhe atender e disponibilizar uma revista para você. O comentarista desta lição é o Bispo Oídes, Bispo Oídes José do Carmo, que é o presidente da CONEMAD em Goiânia, Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira no estado de Goiás, certo? Quem não conhece o Bispo Oídes, né? Aqui está uma foto dele, aí vou colocar uma foto melhor para você poder visualizar aí a foto do Bispo. Então Deus usou profundamente nesse trimestre para nos abençoar com esta lição. Peço que você que está nos acompanhando, nos ajude com a sua inscrição, dê um clique aí no like, né, para você deixar o seu like para nos ajudar. Nós estamos começando, né, eu estou começando a comentar lições, são poucas as lições que eu comecei aí no final do trimestre passado e não é fácil, né, já quero parabenizar os irmãos aí dos canais que tem aí, que não é fácil a gente disponibilizar o nosso tempo para a gravação, né? Mas tudo isso nós fazemos com amor para a glória de Deus, tá certo? Então a gente trabalha, tem a nossa vida secular, tem a família, tem a igreja, tem o ministério, e aí a carga é pesada, mas Deus vai nos dando graça e nos abençoando. Então, meus irmãos, sem perca de tempo, nós vamos estar comentando esta lição. É uma lição poderosa, uma lição que veio realmente na hora certa, que é ao qual nós vamos falar sobre o Espírito Santo, conhecer um pouco das nossas raízes, para quem não sabe, né, não tem um entendimento mais profundo, e vai ser muito bom nós conhecermos as nossas raízes, tá? Então convido você a pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista e caneta, se você precisar anotar. Estudar aí é muito importante, anotar as referências para você estudar novamente, tá ok? Então vamos lá. O tema da nossa lição, desta primeira aula, eu estou gravando um pouco atrasado, já era para me ter gravado semana passada, mas tivemos um imprevisto, mas nós vamos estar aí correndo contra o tempo para colocar as aulas aí antecipadamente, tá ok? Então a lição de número 1 diz assim: as raízes do pentecostalismo no Brasil. As raízes do pentecostalismo no Brasil. Texto áureo: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, no versículo 19. Verdade aplicada. Até que Cristo venha, o discípulo de Cristo precisa continuamente buscar renovação e manter-se dependente da ação do Espírito Santo.
nossa verdade aplicada. Vamos para os nossos objetivos, como de costume, 3 objetivos. Mostrar a relevância do pentecostalismo na igreja, apresentar a origem do movimento pentecostal, falar sobre a chegada do pentecostalismo no Brasil. João 14, texto referência, João 14, versículo 16, 17 e 18 e o versículo 26, os nossos textos referência. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos comentar a lição. Prepare o seu coração para nós sermos abençoados nesse trimestre. A primeira lição é uma lição mais de caráter histórico. Ela vai se ocupar um pouco sobre trazer algo histórico por onde começou o avivamento. Se nós procurarmos aí na história, nós vamos ver que no período desses 2000 anos, aí nós tivemos aí 3 grandes acontecimentos. Eu sei que teve mais, mas assim, pelo tema que nós estamos falando. Por exemplo, nós estamos falando do pentecostalismo, né? Do Pentecostes, que o primeiro Pentecoste que nós conhecemos foi na época dos apóstolos, Atos capítulo de número 2. Foi o grande marco da igreja, a grande inauguração da igreja, a descida do Espírito Santo. E aí passou o seu tempo, aconteceu muitas coisas, né? E houve uma necessidade de uma reforma, que tem aí cerca de 500 e alguns anos. Então foi o segundo acontecimento, a reforma protestante. E em 1906 há um grande acontecimento novamente mais próximo de nós, que é o retorno do avivamento. Nesse sentido que eu estou falando. E é disso que nós vamos aí nos aprofundar um pouco sobre esse pentecostalismo, porque esse último aqui que nós falamos, que começou em aproximadamente em 1906, ele está próximo de nós e as nossas raízes está ligado aí a esse movimento, tá ok? Então vamos lá, a introdução diz assim: a Assembleia de Deus Ministério de Madureira entende a relevância de estudarmos o pentecostalismo. Assim veremos nesses trimestres assuntos que reúnem temáticas da doutrina pentecostal em toda a sua plenitude, ok? Então, nós precisamos aqui, a primeira coisa é ver que o nosso Ministério Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ela entende a relevância para estudarmos isso, tá? Pentecostalismo, Pentecoste, as raízes. Por que eu entendo também que é necessário? Porque você precisa, às vezes, saber aonde você está vivendo, aonde você está congregando, o ministério que você está congregando. Tem muita gente que estão em muitos lugares, mas ele não sabe as raízes daquele ministério, ele não sabe como começou, quem fundou aquele ministério. E alguns aí que, se procurarem descobrir sobre a raiz dos ministérios que estão, né, talvez não vão ficar confortavelmente no lugar que está. Então é muito interessante a gente observar isso aqui, tá? Estudarmos sobre a relevância do pentecostalismo, saber a origem, onde começou. Isso é muito importante para cada um, porque vai nos trazer mais confiança para nós sabermos se nós estamos vivendo realmente a palavra, a Bíblia, se está pautado na palavra, tá ok? Então isso é muito bom, muito importante. Primeiro tópico, o pentecostalismo. A principal particularidade do pentecostalismo é a crença no batismo com o Espírito Santo, com evidência inicial de falar em outras línguas,
bem como na atualidade dos dons espirituais, conforme a experiência cristã primitiva no dia de Pentecostes e no relato da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Então, a primeira coisa aqui que nós vamos frisar no tópico primeiro é que nós que somos pentecostais, nós estamos falando aqui, nós estamos nos dirigindo aos pentecostais. Se alguém que passa pelo vídeo não é de origem pentecostal, né, nós não estamos aqui querendo criar atrito com ninguém. Nós estamos aqui falando ao povo pentecostal que tem a mesma crença, ou se você não tem a mesma crença, de repente Deus pode abrir a tua mente e dar a você a entender esse assunto tão maravilhoso, né? Muito importante, de acordo com a Bíblia tem nos ensinado. Então, a primeira coisa que nós pentecostais, nós entendemos, né? Que nós temos uma crença no batismo com o Espírito Santo e que essa crença ela é evidenciada no falar em línguas, né? Falar em línguas estranhas, falar em línguas diferentes, em línguas estrangeiras, tá? Ou seja, a primeira evidência daquele que recebeu o batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. É a primeira evidência que nós temos. Nós vamos discorrer isso durante a lição, tá ok? Mas a primeira evidência que nós temos é falar em línguas e os dons, né, do Espírito Santo que são distribuídos à igreja. Nós entendemos que os dons eles são atuais, eles permanecem, tá? Eles não morreram com o último apóstolo, como alguém diz por aí. Nós não entendemos dessa forma, nós entendemos que os dons são atuais, tá? Que os dons estão operando porque os dons são do Espírito Santo e é promessa à igreja. E teve a sua inauguração em Atos capítulo de número 2. O termo pentecostalismo. O termo pentecostalismo tem raiz na palavra Pentecostes, que era a segunda entre as 3 principais festas de Israel, que ocorria 50 dias a seguir da Páscoa. Essa festa, de igual modo, era conhecida como a festa das semanas ou a festa das primícias. Nesta festa, os primeiros frutos da grande colheita anual eram oferecidas ao Senhor. Foi durante a festa de Pentecostes que quase 120 discípulos estavam reunidos no mesmo lugar e foram cheios do Espírito Santo. Atos 2. Então aqui está a origem do nome. Porque você sempre vê, né? Igreja Pentecostal fulano de tal, né? Igreja tal, pentecostal. Sempre você vê que várias igrejas, várias denominações com até outras denominações, mas sempre elas levam o nome de igreja pentecostal. Então, por que se titula uma igreja pentecostal? Então, a origem desses irmãos, dessas igrejas que são denominadas pentecostais, é uma igreja que se baseia no acontecimento de Atos 2. Então, por que levaram esse nome? Como o comentarista colocou, está bem claro aqui. Porque esse acontecimento, ele se deu, né, na época da festa de Pentecostes. Era uma festa típica, uma festa tradicional, né? Era 3 grandes festas que Israel tem por estatuto perpétuo. Ainda hoje eles comemoram essas festas porque por estatuto perpétuo, ordenado por Deus para eles, né? Então, a primeira grande festa aí que eles celebram é a Páscoa, né? E após a Páscoa, a festa da Páscoa, nós observamos aí o acontecimento da Páscoa, a instituição da Páscoa, quando eles saíram do Egito, quando eles recebem a ordem para sacrificar ali um cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas. E tem toda ali uma referência, você pode procurar em Êxodo 12, lá todas as instruções a respeito da Páscoa. Ali se institui a Páscoa do Senhor. E após a Páscoa, após passar-se 50 dias, era celebrado a segunda festa, que era a festa que ela tem esses nomes aqui, que depois mudou o nome para Pentecoste, né? Mas essa festa também
ela é conhecida como festa da semana ou festa das primícias, que ela está relacionada à colheita, né? Aos frutos da terra, aos primeiros frutos da terra. Então está relacionado a isso, ela era aquela grande festa que eles faziam, agradecendo a Deus pelo fruto. Eles viviam eles viviam da colheita, não é isso? Da plantação. Então eles estavam reconhecendo que Deus é que estava suprindo as suas necessidades, enviou a chuva, né? E fez com que a erva brotasse, com que a semente desse certo e que a colheita foi uma bênção. Então, a festa das primícias, os primeiros frutos da terra, eles colhiam e era uma festa, né? Uma grande festa oferecida ao Senhor. Então, após alguns acontecimentos, né? Após os gregos entrarem na história, né? Então, foi mudando várias situações aí que a gente não tem tempo para entrar, né, em todos esses detalhes aí. Mas já nos últimos momentos, nos tempos de Jesus, essa festa mudou o nome para a festa de Pentecostes, tá? Então, estavam na época da festa de Pentecostes e foi a época que eles receberam a promessa feita pelo Pai, né? Que do alto eles seriam revestidos de poder. Atos 1:8 está escrito lá, você pode procurar também. Então, quando foi o cumprimento dessa promessa? Na época da festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Então, foi nessa época que eles receberam essa promessa. Então, se tornaram, né? Pegou-se aí quem são? São crentes pentecostais, foi a origem lá. Se fossem outras datas, poderia ter pegado o nome de outras datas, né? Mas se originou crente pentecostais. Então, nós somos crentes pentecostais. Não é porque o nome é diferente, ou não é. Tem tanta gente que pensa, às vezes tem gente que talvez nem sabia que era por causa disso, mas é por causa disso que nós nos titulamos. Então, quando nós falamos que somos pentecostais, nós estamos fazendo referência às raízes de Atos 2, que nós somos crentes que acreditamos no que aconteceu lá, que a promessa que foi derramada lá, ela vale para nós e nós estamos ramificados nessa promessa, estamos vivendo essa realidade. Então é por isso, eu particularmente, quando eu digo eu sou pentecostal, eu estou dizendo isso, que eu sou pentecostal porque eu creio nessa promessa que aconteceu em Atos dos Apóstolos, e eu creio que eu sou participante desta promessa. Estou vivendo isso, eu creio que eu estou vivendo essa promessa. Então por isso eu particularmente, quando eu digo que sou pentecostal, é por isso, tá? Não é porque a gente dá aquelas quebras de asas, às vezes, né? Dá aqueles pulinhos ali de vez em quando. Não é por isso, mas porque eu estou ramificado nessa promessa que aconteceu em Atos capítulo 2 e ela continua acontecendo, tá? Diariamente em todas as igrejas aí que creem, tá? E professam a sua fé em Jesus. Aí nós vamos aqui no 1 e 2 falar um pouco sobre o movimento pentecostal. Entre os números, movimento de renovação e avivamento que apareceram ao longo dos anos entre os cristãos, destaca-se por sua abrangência o movimento pentecostal no início do século XX. A partir desta compreensão, acreditamos que tratar essa temática é de suma importância para crentes pentecostais, pois o movimento pentecostal tem atestado que a Igreja de Cristo não é um simples ornamento, mas um organismo vivo. É neste panorama que uma igreja verdadeiramente pentecostal segue desempenhando universalmente a missão que lhe confiou o Senhor Jesus. Estamos cientes de que as Assembleias de Deus no Brasil surgiram tendo como base os princípios do pentecostalismo para pregar ao mundo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Então, como ele coloca aqui, que no início do século XX, né, a partir dessa data aí, a gente passa a compreender, né, um pouco melhor, tendo compreensão, e é uma temática importante porque esses movimentos pentecostais, eles tiveram vários movimentos, um em escalas menores e um em escalas menores, mas nunca foram movimentos isolados, né? Sempre foram movimentos que
como que a Bíblia diz que há um só Espírito, né? E quando esses movimentos começaram a acontecer, eles aconteciam, né, universalmente, iam abrangendo, iam saindo mundo afora, né? E aquele momento ali, ele ia como se que pegando fogo num deserto, né? Por exemplo, em Atos dos Apóstolos ali, quando começou, começou em Jerusalém. E após a perseguição da igreja, o que aconteceu? Aquele movimento ele foi se expandindo. E aqueles crentes que estavam cheios do Espírito Santo, aonde eles passavam, eles iam pregando porque estavam cheios, né? Iam cumprindo a sua missão, Deus ia usando, né? Você observa Filipe quando chegou lá em Samaria, cheio do poder de Deus, as obras que ele fazia, os sinais que ele operavam, pessoas se convertiam, pessoas eram curadas. E assim são aqueles que se levam, se deixaram se levar pelo Espírito e receberam a sua promessa. Então nós entendemos que a igreja do Senhor, ela é um organismo vivo, tá? Porque acontece, isso tem acontecido todos os tempos, a igreja em vários lugares, tá? Unida pelo mesmo Espírito, tá certo? E no Brasil não foi diferente. Então isso chegou aqui no Brasil e chegou com a mesma proporção, e é isso que nós vamos estudar, tá? Do jeito que aconteceu em outros lugares, um avivamento avassalador de conversão, de cura, de sinais. Isso aconteceu no Brasil, ok? E nós estamos vivendo ainda reflexo de tudo isso ainda nos dias de hoje. E eu quero dizer que isso não ficou no passado, ok? Isso ainda acontece. Sei que em vários lugares não tem acontecido mais sinais, não tem acontecido mais o mover, o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está na igreja. O que acontece é que muitas igrejas não têm mais provado o mover do Espírito Santo. Tá? O Espírito está como que abafado. Tá? Não está havendo um mover santo do Espírito Santo. Mas se nós voltarmos a buscar, como a história vai dizer aí, nós vamos comentar um pouco sobre o que aconteceu na história, e darmos lugar, o Espírito Santo ele vai continuar operando ainda nos nossos dias. 1:3. O verdadeiro Pentecoste. Então você observa que há sempre aquele verdadeiro e falso, né? Então o grande problema que nós temos vivido nos dias de hoje é essa questão do verdadeiro e do falso. É isso que tem manchado, tem trazido uma mancha para as igrejas pentecostais. Porque são tantas pessoas que se denominam pentecostais e entraram pelo movimento, né, das heresias, pelo movimento das brincadeiras com o Espírito, e isso tem causado uma mancha muito grande e trazido incredulidade para as pessoas, para os ouvintes, para as pessoas que vê, né? Então isso tem causado um problema muito grande. Então por isso a importância de nós estudarmos sobre as verdadeiras raízes do pentecostalismo, ok? A Bíblia construiu uma sólida evidência sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nós, pentecostais, somos reconhecidos por nossos relacionamentos e experiências com a manifestação do Espírito Santo. Então, o pentecostalismo, ele crê, ele acredita nessa comunhão com o Espírito Santo e ele desfruta disso, ele prova disso. Ele entende que isso, nós entendemos que isso é atual, né? Nós entendemos que o Espírito pode curar, que o Espírito pode estar aí nesse momento, você que está assistindo essa aula aí, está meio depressivo, ele pode através dessa aula te visitar e te curar nesse momento. Nós entendemos isso, nós não entendemos que as evidências ficaram no passado, tá? Então nós somos conhecidos por isso. Ela continua agindo, a promessa continua agindo, tá ok? Assim precisamos, vamos continuar aqui no texto. Assim presenciamos estas manifestações através dos seus dons e amostras, como a glossolalia, as profecias, as curas divinas e as diferentes operações de maravilhas. Nós do Ministério de Madureira entendemos que a Bíblia, em sua construção narrativa, deve ser a única regra de fé, sendo aceita como a inspirada e inerrante palavra de Deus.
nos evidenciando de maneira única como manter e conservar a sã doutrina, e não abrimos mão dos dons espirituais, pois fazem a diferença no cumprimento da igreja do Senhor e na edificação da igreja. Então nós entendemos isso através da Bíblia, e nós temos ela como a nossa regra de fé, e nós cremos no que está escrito, e nós não abrimos mão dos dons, nós acreditamos nos dons, que é manifestado através do Espírito. Os dons são do Espírito, manifestado pelo Espírito e dado à igreja, como forma de ferramentas para que esta igreja ela possa trabalhar e ganhar almas, fazer a obra de Deus. Então nós entendemos nisso, entendemos que é as ferramentas que capacita, é as armas, se você quiser entender assim, é as armas que capacitam o soldado. As armas da igreja são os dons da igreja. Ainda acontece verdadeiramente, tá ok, meus irmãos? Então, aqui, o comentário do tópico 1 e 3 deixa bem claro que nós não abrimos mão dessa crença, nós acreditamos. Se você não acredita mais nos dons, meu querido, repense, volte a pensar, leia a sua Bíblia, porque eles são atuais. Não deixe que esse fogo se apague, tá? Porque se nós perdermos essa crença, não haverá diferença em nós. Então o Espírito não vai agir em nós, ele precisa agir em nós, ok? Para que nós venhamos desfrutar das bênçãos que ele tem e a igreja continue crescendo e avançando através dos seus dons, tá certo? Tópico 2. O movimento pentecostal é inquestionavelmente aceito por todos os pentecostais que o movimento pentecostal ocorrido no início do século XX, na Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, em 1906, foi um relevante agente que difundiu a chama do Espírito Santo pelo mundo, assim como a igreja primitiva. Nesta igreja, todos os que se convertia transformava-se em missionário, levando a chama pentecostal para outras cidades e nações, assim como ocorrido no Brasil. Então, o comentarista, o bispo Oides, ele menciona aqui o avivamento da Rua Azusa, que foi um grande acontecimento que aconteceu próximo a nós, que foi aqui em 1906. Então, se você procurar esse estudo aí da Rua Azusa, você vai ver que coisa maravilhosa que aconteceu naquele lugar, que coisa tremenda, tá? Uma abordagem muito profunda e muito longa se fosse para abordar todo o acontecimento, mas vamos pegar aí de William Seymour, que foi o grande líder ali daquele movimento que aconteceu ali, as dificuldades por ser negro, e teve como pastor um homem branco chamado Charles Fox Parham. Então, naquela época, não era permitido que o negro ficasse próximo do branco. Teve várias situações aí. Então, diz que ele tinha muita dificuldade até que começou aí a exercer o seu ministério na Rua Azusa. Então, Deus usou esse homem poderosamente aí. O avivamento daquele lugar foi tão grande que começou a impactar os quarteirões, e foi mais ou menos como aconteceu aí no dia de Pentecostes. As pessoas que chegavam lá eram impactadas pela presença de Deus, pessoas da vizinhança, segundo a história, era impactada pela presença do Espírito que estava naquele pequeno galpão simples, um galpão que era usado para guardar animais, eles pegaram o desativado. Então era muito, você pode procurar aí o avivamento da Rua Azusa, você vai ver a dificuldade que era, não era coisa fina, não era coisa granfina, os bancos não tinham encosto, o púlpito era 2 caixas de sapato. Então era um negócio assim muito simples, mas onde Deus derramou do seu poder, da sua graça poderosamente naquele lugar, através desse pastor de 40 e alguns anos, William Seymour. Muito forte esse avivamento, e esse avivamento ali repercutiu em várias nações, em todas as nações, e nós entendemos que há uma influência muito grande desse avivamento, tá ok?
e assim como aconteceu no Brasil, ok? Então muitos que iam ali, que a história diz que outros iriam ali para ver o que estava acontecendo, porque o que estava acontecendo era muito forte, curas, sinais, falar em outras línguas, como estava acontecendo. Muitos pastores de outras igrejas, vendo o movimento, eles iam lá para testificar que o que realmente estava acontecendo e eram impactados pelo poder do Espírito Santo naquele lugar. E é isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos ser impactados pelo poder de Deus. Nós pregamos sobre um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que cura verdadeiramente. E muitas das vezes nós não cremos. Então não basta só falar, a gente tem que crer. A igreja nos dias de hoje está vivendo algo assim. Fala do poder de Deus, fala dos sinais, fala do Espírito Santo, mas a maioria não crê nos dons espirituais. Então é necessário crer para que você veja acontecer. É necessário buscar a intimidade. Você vai observar na história que eles buscavam, eles oravam, eles pediam a Deus, eles clamavam a Deus. 24 horas de oração, momentos de intimidade com Deus, jejum, consagração. Era o intuito, era o interesse deles naquela época. Então por isso Deus se manifestava de forma poderosa. Diz assim: Deus envia os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre ao Brasil. O começo do ministério assembleano no Brasil ocorreu através de dois homens cheios do Espírito Santo. A história mostra que os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram a solo brasileiro após receberem a palavra profética, enquanto estavam nos Estados Unidos, de que deveriam ir ao Pará. Para melhor entendermos essa convocação divina, esses homens nem sequer sabiam aonde esse lugar ficava. Diante desta profecia, eles recorreram a um mapa mundi e viram se tratar de uma cidade no norte do Brasil. Então, estamos aqui abordando o começo do movimento pentecostal no Brasil. Tá? Então, as igrejas pentecostais, principalmente as Assembleias de Deus, quando se fala em Assembleia de Deus, tem várias Assembleias de Deus, mas o início dessas Assembleias de Deus se deu com esses dois homens aqui, que a maioria já conhece, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que foram chamados nos Estados Unidos. Então, com certeza, esses homens foram impactados por este movimento que aconteceu lá nos Estados Unidos, porque esse avivamento da Rua Azusa, ele foi nos Estados Unidos, e com certeza eles foram impactados e levantados através desse movimento, E Deus usa alguém lá para falar com eles e mostra que eles tinham uma obra para fazer no Brasil. E o nome do local era o Pará, Então eles eram de cultura totalmente diferente, suecos, não conheciam o Brasil, pegaram o mapa do Brasil e se mandaram para cá, tá certo? E aí a obra vai ser desenrolada, aceitar o seu chamado, e a obra ela vai avançar através desses dois homens de Deus, cheios do Espírito Santo, movidos pela presença do Espírito Santo que estavam em suas veias naquele momento aí. E hoje nós estamos vendo o resultado desta grande obra, que começou por esses dois jovens. O movimento pentecostal nos Estados Unidos e a sua influência no Brasil. Os numerosos estudos feitos sobre o tema corroboram que a história das Assembleias de Deus no Brasil está conectada com o movimento pentecostal ocorrido nos Estados Unidos e de lá se alastrou pelo mundo, chegando no Brasil no estado do Pará, e mais tarde incendiaria todo o território nacional com a mensagem do Evangelho pentecostal que Jesus batiza com o Espírito Santo, cura e em breve voltará nos ares para buscar a sua igreja santa e redimida. Se você for fazer um estudo mais aprofundado sobre o movimento pentecostal, sobre a chegada da igreja, você precisa entender que a Assembleia de Deus, ela não foi a primeira igreja a chegar no Brasil. Quando ela chegou no Brasil em 1910, quando eles chegaram, já existiam igrejas, Existia a igreja metodista,
existia igreja batista, existia igreja católica já no Brasil. Agora, a estatística vai mostrar o crescimento avassalador da Assembleia de Deus, né? Nesse período aí de 100 e alguns anos aí, o crescimento poderoso dessa igreja, como ela atingiu os 4 cantos do Brasil, né? E fora do Brasil. Após ela começar em 1910 aqui no Brasil, né? Essa obra maravilhosa do Espírito Santo, é por isso que nós temos raiz na palavra. Porque quando se começa uma grande obra movida pelo Espírito Santo, eu não estou dizendo aqui que as outras não são movidas pelo Espírito Santo. Estou falando esse movimento que eles trouxeram, né? Esse pentecostalismo crendo nos dons, você observa pela Bíblia que é o acontecimento que aconteceu em Atos 2. Quando começou, ninguém segurava. Né? O negócio ele ia fluindo, ele ia igual, não sei se você já viu, o deserto pegando fogo. Ninguém segura, meu irmão. Aquele negócio ele vai. Então, ou seja, se você observar, nós temos aí um período de 100 anos de Pentecoste no Brasil, e o Pentecoste ele varreu toda a terra no Brasil, abrangeu todos os lugares. É difícil você chegar num lugar, numa vila, para você não ver uma igreja Assembleia de Deus. Não estou aqui trazendo sardinha para nenhuma placa, não. Mas geralmente tem uma Assembleia de Deus. Pode não ser a Madureira, pode não ser a Belém, pode não ser a Missão, mas é uma Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, né? Mas, falando francamente e verdadeiramente, geralmente você encontra mais de uma. No município, na cidade, você encontra a do Belém, você encontra a Madureira, e você encontra a Missão e outras aí que são grandes também. Então, ou seja, esse movimento, ele abrangeu, né, todo o Brasil, e as igrejas aqui, essas igrejas que nós comentamos, elas já têm obras fora do Brasil também, né, somando aí, então, um movimento muito forte, muito grande, tá, que vem aí varrendo, né, todos esses lugares aí com sinais, com curas, com operação de maravilhas, tá ok? Então é algo do Espírito, algo de Deus confirmado por Deus, e esse movimento que nós estamos falando. O movimento pentecostal em solo brasileiro. Há mais de 100 anos que o movimento pentecostal se instalou em solo brasileiro. Tem a Assembleia de Deus de Madureira como uma das principais representantes no Brasil e no mundo. Temos a certeza de que o Espírito Santo foi derramado sobre esse ministério para impulsioná-lo, encorajá-lo, guiá-lo e capacitá-lo no exercício da pregação do Evangelho. As Assembleias de Deus de Madureira é uma denominação respeitada e reconhecida no Brasil e no mundo, tendo se desenvolvido de maneira respectível e em seus começos, e mantém na atualidade firmeza, zelo e importância na sociedade como uma igreja legitimamente atuante onde está implantada. Então a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, né, ela é uma das igrejas, uma das maiores, né? Talvez você não é do Ministério de Madureira, está passando aí. Então a Assembleia de Deus Ministério de Madureira é um dos maiores ministérios pentecostais do Brasil, ok? E ela tem essa característica, tá? Ela é uma igreja autenticamente pentecostal. Eu não conheço ela fora, né? Eu vou falar aqui de onde eu congrego, de onde eu vivo. Aqui nós aqui cremos, né, no poder do jeito que está mencionando aqui. Então, se essa lição ela está vindo aí de Goiânia, comentada pelo bispo Oides, com certeza por aí também, né? Porque nós vivemos a Bíblia. Então é a essência do ministério de Madureira. Essa é a essência dele, né, do ministério, é movida pela palavra de Deus. Cremos na Bíblia, né? Então eu me orgulho em fazer parte desse ministério, que é autenticamente reconhecido como um ministério bom, um ministério zeloso, um ministério que tem firmeza, que tem zelo, né? Então que se preocupa com a doutrina. Então isso é muito importante para nós, tá? E nós continuamos aí crendo nessa promessa que está sendo derramada a cada dia. Então, como o comentarista colocou, uma igreja legítima e atuante onde está implantada, ok? Então, Deus abençoe a sua vida. Se você é membro de Madureira, se você não é, Deus te abençoe do mesmo jeito,
tá certo? Nós amamos, uma das coisas que nós amamos aqui nesse ministério é que ele é um ministério que abraça, né, os outros irmãos. Não é aquela coisa que tem gente que diz que o céu é só aqui na Madureira. Não, pelo menos aqui não. Aqui nós entendemos que a placa de igreja não salva ninguém, mas a placa de Madureira, né, ela é voltada para o que está escrito na palavra de Deus e procura viver aí o mais próximo da Bíblia, tá certo? Deus te abençoe em nome de Jesus. 3. A trajetória do pentecostalismo no Brasil. O movimento pentecostal no Brasil só foi possível pela atuação direta do Espírito Santo na vida de Gunnar Wingre e Daniel Berg. O começo desta grande obra não foi fácil, contudo a entrega destes os fizeram colher frutos muito proeminentes, contando hoje com milhões de fiéis, tá? Hoje é bom que nós temos acesso, né, à internet e você pode procurar a história sobre esses dois homens aqui, né, que foram os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil e movidos pelo Espírito Santo e a sua total entrega, né? Porque, irmãos, uma das coisas que o Espírito Santo precisa para operar nas nossas vidas e nos usar é que nós nos entregamos a Ele. Se nós limitarmos, a nossa entrega a Ele, Ele limita a sua operação na nossa vida, né? Então, conforme você se entrega, é a forma que Ele vai te usando para fazer grandes coisas. Então, esses dois homens aqui se entregaram totalmente no meio de muita dificuldade, né, no começo desta grande obra, mas hoje aí nós temos aí milhões de fiéis, né, que são crentes pentecostais. O movimento pentecostal no Brasil. As Assembleias de Deus no Brasil se alargaram no seu começo, especialmente entre os grupos mais simples da população brasileira. A história mostra que os desbravadores Daniel Berg e Gunnar Wingre enfrentaram muitos problemas como obstáculos do idioma, os riscos das florestas e os males tropicais e perseguições, além das penúrias que lhes sobrevieram, pois não eram sustentados financeiramente por nenhuma igreja ou auxílio missionário. No entanto, o Senhor os enviou ao Brasil e supria as suas necessidades. A igreja Assembleia de Deus, né, como ele colocou aqui, ela começou pelas pessoas mais simples, né? Até um tempo desse atrás aí, muitas pessoas, né, acreditavam que esse negócio de crente era só para gente simples, né? Então ela começou pelas pessoas mais simples. Então por isso aí que havia muita dificuldade financeira nas igrejas, né? Só que Deus ele foi convertendo corações das pessoas, o quadro foi mudando. E hoje em dia nós temos aí pessoas de todos os níveis, de todas as classes sociais. As igrejas chegaram nos grandes centros, né? Nas grandes metrópoles aí. E Deus ele foi usando aí de forma poderosa. E hoje nós já temos quebrado essa barreira aí. Mas o começo, né, sempre é difícil. Imagina a dificuldade que esses homens passaram aí, as perseguições, né, os riscos, né, chegaram em Belém do Pará, há 100 anos atrás as coisas eram menos desenvolvidas, as estradas, por exemplo, né, a forma de transporte, tiveram que evangelizar muitas vilas, né, e tinham que entrar na floresta, muitas das vezes entrar na floresta, então tinha muitos riscos para eles. 3 e 2. O início do ensino pentecostal no Brasil. Gunnar Wingre, em seus ensinamentos no Brasil, fazia questão de deixar evidente a sua preocupação com o ensino teológico, dando ênfase ao movimento pentecostal. Considerando toda a importância do Espírito Santo, Wingre, em suas exposições da palavra, fazia questão de destacar as doutrinas pentecostais, sobretudo o batismo com o Espírito Santo e as línguas estranhas como suas evidências essenciais. Glossolalia, né, e a vinda do Senhor. O nosso movimento, né, pentecostal, as nossas igrejas pentecostais, muitas pessoas elas nos acusam, né, de dizer que nós somos
alguns usam até umas palavras aí meia estranhas, né? Mas acha que crente pentecostal é só gente alienada, né? É gente que não tem entendimento, é gente sem conhecimento. Acha que o crente pentecostal ele não se aprofunda nas escrituras ou não tem entendimento nas escrituras, né? Então nós já observamos que até aqui, né, desde o início, Bruna Wingre ele tinha essa preocupação, né, no ensino teológico, né, dando ênfase a esse movimento e ensinando. Por exemplo, nós valorizamos a escola bíblica dominical. O que é a escola bíblica dominical? Em todas as igrejas existe escola bíblica dominical. Em algumas, no domingo, eu creio que, não sei se existe outros dias, mas já fala escola dominical. Então, ênfase ao estudo, né? As nossas igrejas existe, hoje já tem menos, mas antigamente existia pelo menos 2 cultos de ensino por semana. Culto voltado para o ensino da palavra, sem falar nos seminários que são realizados constantemente. Então, quem na verdade, quem não participa, quem não faz parte do ministério, né, ele vai dizer que nós somos um povo que vivemos de movimento. Alguns dizem assim, talvez conhece alguém que vive assim, mas essa não é a essência da Assembleia de Deus, né? A essência da Assembleia de Deus não é viver de movimento. Nós realizamos movimento, é lógico que sim, tá? Mas nós nos dedicamos ao estudo da palavra. Nós, por exemplo, nós estamos aqui, se você está me ouvindo aí e pensa assim sobre o pentecostal, nós estamos aqui em uma aula, né? Estamos aqui participando de um estudo voltado para o ensino da palavra. Nós não temos tempo aqui para estar abordando todas as referências e mostrando. Então precisa ser uma aula rápido, porque é uma pré-aula, né? Mas pelo menos tempo que eu estou, né, que eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, e o que eu aprendi na Assembleia de Deus é que o crente ele precisa examinar as escrituras, ele precisa estudar, ele precisa crescer na graça e no conhecimento, né, como está lá em Oséias. Então, se aprofundar em conheçamos e prossigamos, né, em conhecer o Senhor. Então é isso que é ensinado nas Assembleias de Deus, é isso que é incentivado o crente a fazer curso teológico, a buscar o conhecimento. Então isso é enfatizado nas igrejas, tá certo? Então nós não somos, né, pessoas sem conhecimento, não, senhor. Né? Como eu falei, a igreja ela começou na época por pessoas mais humildes, mas hoje nós temos na igreja, nós temos juiz, nós temos delegado, nós temos advogado, nós temos pessoas de todos os níveis sociais, né? Aí você vai dizer que essas pessoas são pessoas sem entendimento, né? Então tem muitas pessoas sábias, inteligentes, com várias formações e são crentes pentecostais, são crentes que dão lugar para o Espírito Santo, são crentes que sentem a presença de Deus, são crentes que Deus usa poderosamente com dons, com sinais, são crentes que falam em mistérios, tá certo? Falam em línguas, né? Essa palavra glossolalia aqui é a palavra que se refere ao fenômeno de se falar em outras línguas, né? Então, esse aí somos nós, os crentes pentecostais. Não vivemos só de movimento, não. Embora nós gostamos do movimento, né? Porque nós gostamos de ver o poder de Deus se manifestar. Nós gostamos disso sim, tá? Mas não desprezamos de forma alguma o estudo da palavra do Senhor. Pentecostalismo no Brasil hoje. Atualmente, as Assembleias de Deus no Brasil têm uma representação social significativa em cada canto do país. Mesmo passando por muitos infortúnios, nada conseguiu parar as igrejas Assembleia de Deus no Brasil, sendo hoje reconhecida como a maior denominação protestante do país. Fontes documentais nos fazem ver que o movimento se consolidou no Brasil com o desenvolvimento da EBD e se preocupou em oferecer literaturas que se preocupam em enfatizar o pentecostalismo, sem abdicar fundamentalmente das linhas históricas do movimento. Então, a Assembleia de Deus, como nós falamos, as Assembleias de Deus no Brasil é o maior
ministério pentecostal do Brasil e do mundo. Então a Assembleia de Deus, ela hoje é reconhecida como o maior ministério pentecostal, né, no Brasil, no Brasil e no mundo, maior Assembleia de Deus, falando em Assembleia de Deus, e uma vez o pastor Pu Wong-Shu, né, acho que é a pronúncia, da Coreia do Sul, ele esteve no Brasil uma época e alguém comentou com ele que ele tinha a maior igreja do mundo. E ele disse que a maior igreja do mundo estava no Brasil, né? Só que ela estava toda dividida, né? Então foram alguns imprevistos aí. Então, falando aqui de Assembleia de Deus, é o maior ministério pentecostal do mundo, tá certo? E teve o seu grande desenvolvimento através da Escola Bíblica Dominical. Então, irmãos, é por isso que é importante nós estarmos aqui estudando, nós estamos comentando a lição, você vai se aprofundar na sua lição, você vai trazer mais conhecimento para os seus alunos aí, porque é importante. Então a igreja, ela cresce através da Escola Bíblica Dominical, ela estabelece bases firmes para os crentes que participam da Escola Bíblica Dominical. Esses que participam são, com certeza, são mais sadios, são mais fervorosos na sua fé, vão aprofundar as suas raízes. Então é muito importante isso. Stanley Horton, o que mais influenciou a formação teológica dos obreiros pentecostais no Brasil foi a criação das escolas bíblicas para a divulgação do ensino teológico. Conquanto não se tenha uma data precisa de quanto elas tiveram início, pode-se assim dizer que as escolas bíblicas desempenharam papel preciso na construção teológica do movimento pentecostal. Conclusão: o estudo da história deve ir além do conhecimento teórico. Deve-se despertar em nós a vontade de sermos cheios do Espírito Santo, para que não sejamos afetados pela indiferença e frieza espiritual que avançam à medida que se aproxima o fim das coisas. Então, com certeza, esse comentário, né, vindo nesse trimestre, isso aqui é para reacender em nós a chama pentecostal, para reacender em nós, né, o poder, né, a vontade de sermos cheios do Espírito Santo, para que nós não venhamos dar lugar para a frieza espiritual, que isso tem alcançado espaço, isso tem ganhado espaço em muitas igrejas, como já comentei, não sentem mais a alegria do Espírito Santo, não acreditam mais no agir do Espírito Santo, mas que a igreja do Senhor, ela jamais venha desprezar, tá ok? Esses ensinos. Então, isso aqui foi a abertura da nossa lição, uma lição, uma primeira lição de caráter histórico, mas você pode aí usar o Google para pesquisar esses sistemas, pesquisar essas datas aí, como nós falamos aí, e organizar uma excelente aula para você, ok? Que Deus te abençoe, deixe o seu like aí, tá? Se você gostou, deixe o seu like, faça a sua inscrição, nos ajude aí, para que nós possamos chegar aí em mais lugares e que o YouTube ele possa recomendar essa lição para mais pessoas aí que estão precisando ouvir a palavra do Senhor e serem tocadas e incentivadas, tá certo? Pelo poder do Espírito Santo. Deus te abençoe, a paz do Senhor, fique com Deus e até a próxima.